E aí, turma, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Um excelente dia, uma excelente semana para todo mundo. Não sei quando que você vai estar assistindo esse conteúdo, mas é sempre bom desejar coisas boas, energias positivas para que a gente possa se movimentar. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui novamente compartilhando conhecimento com vocês, até porque eu venho de uma filosofia que se você é inteligente, se você é bom, você precisa compartilhar, né? Não adianta nada você ficar aí guardando conhecimento e não fazer o movimento acontecer. Então sejam todos bem-vindos aqui ao Business POC, esse canal, esse conteúdo onde estamos falando sempre sobre empreendedorismo, diversidade, carreira, marketing, inovação. Estamos sempre fomentando esse diálogo e se você não conhece, já é bacana você se inscrever no canal, compartilha, que você possa curtir os vídeos e ao fazer esse movimento, ao compartilhar, ao dar os likes, você vê que o YouTube, na verdade, ele entende que é um conteúdo relevante e que ele pode ser compartilhado para cada vez mais pessoas, né? Então eu sempre conto com a ajuda de vocês e também quero que vocês conheçam os nossos outros trabalhos lá no Instagram, por exemplo, onde sempre tem conteúdos incríveis, no podcast, onde convidamos outros empreendedores para falar sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, né, seus pontos de melhoria, e assim você vai ter vários insights para aplicar no seu próprio negócio. Então você vê aqui que é um conteúdo, é um canal multiplataforma, estamos aí nos principais lugares fazendo esse trabalho acontecer. Bom, se você me acompanha lá no Instagram, turma, vocês viram que nas últimas semanas eu fui convidado pelo Núcleo de Empreendedores na FEA de Ribeirão Preto, é uma organização estudantil, para poder fazer um treinamento sobre o que é ser empreendedor, né? Quais seriam esses elementos aí importantes no qual eu considero para você trilhar essa jornada. E foi um papo muito bacana, foi um diálogo, foi um treinamento super incrível. Essa organização que eu estou comentando com vocês, eles fazem um trabalho desde o empreendedorismo tradicional até dentro das escolas, você conseguir também essa parte de startup, de inovação, são vários projetos ali dentro e inclusive eu até participei como diretor de marketing na área de eventos e projetos na gestão de 2021 e fizemos uns trabalhos assim super bacanas, né? E aí conversando, realizando esse treinamento, eu pensei, poxa, foi tão interessante que eu poderia talvez transformar um treinamento em um vídeo aqui para o YouTube, para que a gente pudesse também compartilhar conhecimento por aqui e fomentar um pouco mais esse diálogo. Quando a gente pensa em empreendedorismo, o que é ser empreendedor, né? A gente vê como esse tema cresceu nos últimos anos, né? O quanto ele virou uma tendência de mercado. E a gente sabe também que isso influencia, na verdade quem influenciou foi o Covid, né? Foi a pandemia, onde o mercado mudou, se adaptou, novas pessoas encontraram novas oportunidades de negócio, então a gente viu que cresceu, só que turma, não é um termo novo, tá? Se você for aí pesquisar, você vai ver que lá atrás as pessoas já falavam sobre tirar ideias do papel, sobre você gerenciar novas ideias, você conseguir executar, então é algo que se você dá um Google vai aparecer bastante coisa e também existem muitas definições, tá? E pra gente começar esse vídeo, eu fui lá, joguei no Google e a seguinte descrição que aparece é o seguinte: disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos e serviços. Então isso é uma das características que você vai encontrar, além de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, com alterações que envolvem inovação e riscos. Então, a gente vê sempre que empreendedorismo existem várias definições, mas sempre envolve sobre tirar ideia do papel, executar, você gerenciar novas ideias. E eu gosto de pensar também que empreendedorismo é você transformar dor em poder, né? Você conseguir aquele problema ser uma solução e que mais pessoas possam se beneficiar dessa solução. Pense, por exemplo, que pessoas com deficiência, né? Quem inventou uma cadeira de rodas, por exemplo, e isso poderia ser produzido em várias escalas, né? Estava transformando uma dor em poder. Né? Pensa que aquela rampa de antigamente era só escada e agora tem rampas para que a acessibilidade possa alcançar mais pessoas. Então veja o quanto era uma dor e transforma em poder e a sociedade se beneficia, né? Não só a empresa, por exemplo, que produz ou que tem essa ideia. Então eu gosto muito de pensar nessa linha de pensamento, de raciocínio e também até encontrar um propósito para fazer o que nós fazemos diariamente.
tá? E também, ao pensar em empreendedorismo, turma, você pode caminhar aí ou por oportunidade ou por necessidade. Quando falamos em empreender por oportunidade, é você ver essas tendências de mercado, todas essas novas ideias e você conseguir pegar uma dessas ideias e investir, só que não necessariamente você precisa daquele retorno financeiro, não necessariamente você depende daquela ideia, por exemplo, para sobreviver, né? A gente vê aí pessoas trabalhando em home office, novos negócios que estão surgindo dentro de casa e se talvez aquilo não dê certo, ela não tem um impacto tão forte. Ela pode encontrar uma outra oportunidade, diferente de quem empreende por necessidade, né? Que aí ele precisa realmente desse retorno financeiro para a sua sobrevivência, né? Pessoas que empreendem, por exemplo, para colocar um prato de comida na mesa, para pagar as suas contas, para poder fazer as coisas que são essenciais para o ser humano. Essas pessoas, elas empreendem por necessidade, não tem muito tempo de ficar criando um plano de ação, vários passo a passo, ela precisa fazer aquela ideia acontecer e aí conforme o tempo ela vai criando, vai prosperando, vai se arrumando e vai crescendo cada vez mais. E conforme esse termo do empreendedorismo ele cresceu, a gente precisa às vezes até desmistificar, porque na internet às vezes é muito glamourizado, muito romântico, muito... enfim, eu sou do profissional que estou aqui para desglamourizar, para a gente falar realmente o que acontece e não ficar muito de enrolação. O que é empreendedorismo, vamos falar agora sobre o que é ser empreendedor e eu trago também alguma dessas características que eu falei lá no treinamento. E a primeira característica que eu considero, turma, é que você precisa ter iniciativa e visão a longo prazo. Quando você fala que você quer ser um empreendedor, você não pode ficar esperando outras pessoas fazerem por você. Você é quem dá o primeiro passo, é você quem toma essas decisões, né? E você pensar que não é da noite para o dia que o seu negócio vai crescer, seja por oportunidade, seja por necessidade. Você entende que existe uma visão a longo prazo, existe um trajeto, existe um caminho a ser percorrido e que você vai trilhar, que você vai se organizar, vai ter um planejamento para poder alcançar aquele objetivo final, certo? Essa é uma das características que eu considero como principais, como início de conversa quando você quer ser empreendedor. Não pode ser aquela pessoa que está cruzando os braços e esperando que a chuva, né, a água vai cair do céu. Eu já havia falado, né, planejamento, organização e processos. Ok, se você tem uma ideia, se você achei que essa ideia ela vai revolucionar o mercado, então quais são os passo a passos que você vai realizar para que essa ideia possa sair do papel? Qual que é o papel, o que você vai fazer primeiro, com quem você precisa conversar, o que você precisa investir, o que você precisa fomentar para que essa ideia possa de fato virar um negócio. Então você precisa ter um planejamento, você precisa ter organização e sobretudo processos. Tá? Não é simplesmente acordar do nada, sair fazendo, porque isso não acontece, isso não rola. Você precisa ter uma linha de raciocínio muito coerente, né? Você precisa ter processos, poxa, então vou fazer um networking, vou fazer ali um contato com aquela pessoa que ela vai me ajudar, vou começar a participar desse projeto porque talvez me abra outras possibilidades. É isso que eu tô falando para vocês. Tenha um planejamento e organização. Eu sempre falo isso em todos os vídeos por aqui, porque não dá para você... Enfim, vocês já sabem, não dá para se movimentar sem se planejar. Coragem, né? Coragem, Evandro, exatamente, coragem e autoestima, porque quem empreende sabe que é um leão por dia. Quem empreende sabe que muitas das vezes você não vai realizar a sua ideia de primeira, muitas das vezes você não vai realizar a sua venda logo de primeira e você precisa continuar persistindo. Você precisa ter a autoestima, essa coragem de fazer acontecer. Quando você decide empreender, você vai ver que muitos dos seus amigos não vão te apoiar, muitas das vezes a sua família também não vai acreditar na sua ideia, mas se você acredita, se você sabe que é possível chegar, eu desejo para você muita coragem, muita força, muita autoestima para se reinventar, para colocar um sorriso no rosto, independente do problema, que vai ter vários, você sempre está enfrentando, você sempre passando por cima. Falei para vocês, né, sobre networking. Sabe o que é o networking, turma? É quando você faz esses bons contatos.
né? São contatos que ajudam a acelerar essa ideia inovadora, esse negócio que você tem, ou quando você empreende dentro da empresa. Então faça bom contato, conversa com esses empreendedores locais, né? O Business Block, por exemplo, podcast é um desses projetos onde a gente traz esses empreendedores, a gente pergunta para eles o que deu certo, o que deu errado aí, que talvez aprendendo, escutando você, a gente trilha para um outro caminho. Então faça um bom contato, certo? Sim, converse com aquele empreendedor que está ali do seu lado, às vezes que tem um picolé ou que tem um carrinho de lanchonete, ele é um empreendedor, tá? Não tire o mérito dele, porque eu tenho certeza que se você é iniciante, o que ele tem a falar vai ser muito importante, muito enriquecedor. Característica final, né? 5, é bem rapidinho mesmo, mas a gente pensa que perseverança e resiliência, certo? Conforme eu falei para vocês, o empreendedor ele precisa ter resiliência de que às vezes aquele não que você escuta, né? O que você pode fazer com aquele não? Vai ser só um não ou vai ser um não que vai fazer você se movimentar, que vai fazer você tentar de novo, de uma maneira diferente? Eu sempre desejo isso para vocês, resiliência, e porque vão ser vários projetos negados, vocês vão tomar vários não, vai ter dia que você não vai ter autoestima, vai ter dia que você não vai ter aquela força, e aí você precisa ser resiliente para não desistir. É como eu falei, turma, todos podem empreender. Tá? Todos podem empreender, principalmente aqui no digital, todos podem empreender, mas não são todos que conseguem, né? Não são todos que vão conseguir fazer suas renúncias, que vão conseguir ter essa autoestima, ter essa perseverança, essa resiliência de entender que faz parte do processo. Faz parte do processo você caminhar devagar, faz parte do processo você não ser aprovado de primeira. Então, é claro que existem pessoas e outros negócios que dão certo de primeira, mas falando assim na sua grande maioria, é preciso ter essa paciência para esperar, para continuar, mas sempre se movimentar, sempre fazendo alguma coisa de diferente, sempre abordando uma outra pessoa que pode ajudar a acelerar a sua ideia, sempre com um sorriso no rosto. É o que eu sempre falo para vocês, certo? E conforme os problemas, os negócios vocês vão enfrentando, vocês vão ficando cada vez mais experientes. Você vai ficando mais sábio, você já ficando mais sagaz e não vai errando da mesma maneira. Então, o que é ser o empreendedor que eu considero é ser justamente essa pessoa aí que vai enfrentar um leão por dia, que sabe que a sua ideia não é de primeira que vai acontecer, mas que ela nunca desiste, que ela sempre se movimenta para que algum dia isso possa acontecer. Ok? Gostaram desse conteúdo? Foi um pouquinho desse treinamento que nós conversamos lá e eu quis disponibilizar para vocês. Então eu peço que gostou, se inscreva no canal, que você possa conhecer os nossos outros vídeos, que você possa dar like, que possa compartilhar com as outras pessoas e também nos conhecer nas outras redes sociais. Eu sou Evandro de Oliveira e esse foi mais um vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.